Vamos à palavra de Deus? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mais dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves de todo réptil sobre a terra entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, os 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Vamos falar com Deus. Pai amado, estamos diante de um texto difícil, complexo. Por isso que nós, mais uma vez, ou ainda mais, contamos com a ação do Espírito Santo, nos fazendo entender a tua vontade revelada, Pai, através da tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Os primeiros capítulos de Gênesis apresentam Deus como o Criador e sustentador de todas as coisas. A Bíblia não abre debate sobre o fato de Deus ter criado todas as coisas, mas ela simplesmente narra como tudo aconteceu. A Trindade Santa estava presente no capítulo 1 e no capítulo 2, atuando de forma poderosa na criação de cada detalhe aqui nessa terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já no capítulo 3 de Gênesis diz que o primeiro casal usou da liberdade que tinha para pecar contra Deus, contra o Senhor. Isso no capítulo 3. No capítulo 4 de Gênesis é narrado, então, o primeiro homicídio. Obviamente não o primeiro pecado,
Mas o primeiro homicídio, Caim, por ser um homem impenitente, incapaz de se arrepender de seus erros, mesmo depois que o próprio Senhor o alertou, ele assassinou seu irmão. A história de Caim e Abel foi apenas o primeiro grande exemplo de como o pecado se alastrou pela humanidade, estendendo suas mãos podres sobre toda a vida, sobre toda a terra. O primeiro homicídio, irmãos, foi apenas o primeiro grande exemplo dessa degradação moral que já estava sujeita toda a humanidade. Ainda no capítulo 4, a partir do versículo 17, então, nos é apresentada a descendência ímpia de Caim. Os descendentes de Caim formaram um povo perverso, inaugurando, inclusive, outras práticas pecaminosas. Nesse ponto, a Bíblia conta, por exemplo, a história de Lameque, que foi o primeiro homem a praticar poligamia, e também ele foi um assassino, a exemplo do seu antepassado Caim. Era a descendência de Caim. Eram os filhos de Caim. Era a linhagem de Caim, tão perversa quanto o próprio Caim, se multiplicando pela terra. Mas também, ainda no capítulo 4, a partir do versículo 25, conta a história do nascimento de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Sete foi o consolo de Deus, especialmente para Eva, segundo suas próprias palavras, depois da morte de Abel. A descendência de Sete era completamente oposta da descendência de Caim. A linhagem de Sete era bem diferente da linhagem de Caim. A descendência de Sete era composta por pessoas piedosas, por pessoas que buscavam o Senhor. Dois povos estavam se formando aqui na humanidade. Uns promoviam novas formas de iniquidade. Os filhos de Caim, eles eram peritos em desenvolver novas técnicas de pecado, novas fórmulas de pecado. Porém, ao passo que os descendentes de Sete não eram perfeitos, mas se envergonhavam dos seus pecados e eles buscavam o Senhor. Dentre deles, há homens, inclusive, que é citado na Bíblia como sendo aquele que andava com Deus. Enoque é descendente de Sete. Claramente, a humanidade, nesse período, estava dividida entre dois povos. Se nós vivêssemos nesses dias, nós iríamos perceber a nítida divisão que havia entre um povo perverso que amava a iniquidade e desenvolvia novas fórmulas de pecado, e outro povo que fazia de tudo para lutar contra o pecado, confiante no Senhor. Uma descendência perversa, um povo perverso, e uma descendência piedosa. Os filhos de Caim de um lado e os filhos de Sete de outro lado. Tudo muito claro, tudo muito exposto. Não havia confusão, não havia dificuldade de você identificar quem era quem. Você deveria reconhecer um filho de Sete só de bater o olho nele. Você percebia que aquela pessoa era descendente de Caim só em bater o olho nela. Mas houve um problema, irmãos. Depois de algum tempo, os filhos de Sete se misturaram com os filhos de Caim. Gênesis capítulo 6. Se você manteve a sua Bíblia aberta, volte só algumas folhas. Olha o que diz o primeiro e o segundo versículo do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais, entre todas, mais lhe agradaram. Preste atenção aqui. Eu sei que há várias possibilidades de se interpretar esse texto,
Mas eu acho muito mais coerente a linha que afirma que os filhos de Deus era a linhagem piedosa de Sete, ao passo que filhas dos homens é uma referência à linhagem perversa de Caim. Existem outras possibilidades. Você vai encontrar pregadores, teólogos que defendem outra ideia, mas aqui, para mim, fica muito claro que o contexto está falando de dois povos distintos que, em determinado momento, se misturaram. Ou seja, esse texto está denunciando aquilo que hoje nós chamamos de casamento misto. E você sabe que é um casamento misto. É o relacionamento de filhos de Deus com gente que ignora a existência de Deus. Isso é um casamento misto. Então, homens da descendência piedosa de Sete cobiçaram mulheres do outro povo, porque eram belas às suas vistas. Os homens da descendência de Sete, irmãos, não perceberam a tragédia que seria se relacionarem com uma pessoa que não fosse, em primeiro lugar, serva de Deus. Ignoraram isso. Os critérios eram outros. Os pontos que eles prestavam atenção eram outros. Pelo que se percebe, a fisionomia, a beleza física era o que mais interessava esses homens. É uma desgraça quando isso acontece. É claro que nesse tempo não havia nenhuma lei proibindo um casamento misto, mas sejamos sinceros, nem precisava. Ninguém precisa dizer que o casamento misto seria um problema. Mesmo sem lei, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência era capaz de perceber os perigos de casar-se, de unir-se a alguém que não invocava o nome do Senhor. Uma pessoa que andava com Deus não poderia unir-se a quem não andava com Deus, simplesmente porque não haveria comunhão. Seria uma vida de conflitos, de divergências, e, por fim, alguém teria de fazer concessão, de abrir mão da própria fé. E nunca foram os pagãos que abriram mão da própria fé. Nunca foram. Mas, sobretudo, o maior problema é que o casamento misto unia aquilo que Deus separou. Foi Deus quem separou. Foi Deus quem fez a distinção. Não foram os homens, não foi a sociedade. Isso não era uma construção social. Isso não era ideia de ideologias políticas, não foi o Senhor quem separou. O meu povo é o meu povo e aquele ali não é o meu povo. Mas o casamento misto unia, misturava os dois povos. E quando os povos se misturaram, não foram os filhos de Deus que influenciaram os pagãos. Quando houve essa mistura, é sempre assim. Não foram os descendentes de Sete que influenciaram os descendentes de Caim. Não foi isso que aconteceu. Foi ao contrário. Os ímpios perverteram os filhos de Deus. Veja que cenário agora. O que eram dois povos distintos passou a ser um único povo, perverso, ímpio e longe de Deus. Acabou o testemunho do Senhor na terra. Acabou na terra aquele que invocava o Senhor de verdade. Todos se misturaram de uma forma em que ninguém mais se lembrava do Senhor, ninguém mais invocava a Deus. Todos se uniram nas mesmas perversidades. Todos se uniram nas mesmas iniquidades. A terra inteira agora estava sem a presença daquele povo que servia como luz, como lamparina, como a mostra do Senhor na terra. Veja o que diz o versículo 5 do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Uma constatação feita por Deus.
Foi Deus quem olhou do céu à terra e não encontrou mais nenhum justo, ninguém que o invocava devidamente. Foi nesse contexto que surgiu a figura de um homem chamado Noé. A perversidade era generalizada. Maldade por toda parte, segundo Jesus, em Mateus capítulo 24, 38, não precisa abrir. Segundo Jesus, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que isso significa? Significa que as pessoas viviam em suas iniquidades e sequer lembravam que havia um Deus no céu. Comer e beber, casar e dar-se em casamento é sinônimo de uma vida autônoma. É sinônimo de criaturas rebeldes que desenvolveram um estilo de vida desconectada do Criador. Então, geração e mais gerações inteiras de pessoas desprezaram a vontade de Deus e se sentiam senhores da própria vida. Isso significa comer e beber, casar e dar-se em casamento. Autonomia total. Aquele tempo foi caracterizado, então, por homens gananciosos, imorais, egoístas, desonestos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos somente dos prazeres, inimigos de Deus, uma sociedade inteira completamente corrompida, não havia freios em suas maldades. Um cenário caótico dos tempos de Noé. Foi nesse momento que Deus declarou a sua resolução de acabar com a humanidade, de exterminar todo homem. Ainda no versículo 6, no capítulo 6, do versículo 6 a 7, preste atenção aqui em mim. Capítulo 6, versículo 6 a 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis, e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Palavras de Deus. É óbvio que Deus não se arrependeu de forma literal. A Bíblia diz que ele não se arrepende, ele não é homem para que se arrependa, pois ele jamais falha em seus planos, em seus atos. Não existe a menor possibilidade de Deus fazer algo e lá na frente ele perceber: rapaz, fiz errado, dei um passo errado aqui. Isso não é, nosso Deus não é assim. O escritor aqui está apenas emprestando a Deus um sentimento humano, para que nós, os leitores, tivéssemos uma noção da seriedade do que estava acontecendo. Deus entristecido com a criação não lhe dava mais prazer. Isso é verdade. O mesmo Deus que lá atrás, no Éden, no final de cada dia da criação, se alegrava dizendo que tudo era bom, agora decidiu eliminar a sua própria criação. A decisão de Deus de eliminar a criação era resultado direto de sua santidade. A santidade de Deus não suportava, como não suporta, nenhum nível de imoralidade. E a humanidade inteira desceu nos piores níveis de imoralidade possível. Para entendermos o porquê de Deus ter decidido eliminar a criação, precisamos recordar como tudo foi criado e compararmos o jardim do Éden com os dias de Noé. É um absurdo. A diferença é absurda. A gente, com esse nosso senso de justiça pecaminoso também, a gente pensaria assim: eu já tinha acabado com tudo há muito tempo. Eu tinha mudado de história, eu tinha mudado de planos já em Caim.
Mas na sequência, no versículo 8, ainda aqui no capítulo 6, há uma luz de esperança. Diz assim o versículo 8 do capítulo 6. Porém, eu sempre gosto quando tem um porém na Bíblia, né? Sempre na Bíblia aparece um porém, a gente tem um alívio, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Em outra versão da Bíblia, esse versículo está assim: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Noé era pecador, igual os seus contemporâneos. Mas o Senhor dele se alegrou, encontrou favor. Você já compreende que favor é dádiva imerecida. Então a Bíblia não pinta o retrato de Noé como aquele homem que no meio da sua sociedade era completamente diferente deles. Não. No meio de toda aquela imoralidade, no meio de um povo altamente devasso e pervertido, onde não havia mais distinção entre filhos de Deus e homens ímpios, onde ninguém mais buscava o Senhor, ninguém mais lembrava do Senhor, ninguém mais invocava o nome do Senhor. Em uma terra onde cada um fazia o que queria, porém, mesmo em um lugar como esse, havia um homem chamado Noé. Veja como a Bíblia apresenta Noé no versículo 9 do capítulo 6. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A existência de Noé, justo, íntegro, o único no meio de um povo perverso, só podia ser resultado da graça de Deus. Noé era diferente dos seus contemporâneos, mas era igual a um de seus antepassados. Semelhante a Enoque, a Bíblia vai falar que Noé também andava com Deus. Apesar de ser também um homem pecador, veremos isso mais na frente. Foi então que Deus anunciou o dilúvio a Noé. Ainda no capítulo 6, versículo 11 a 13, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Porque preste atenção nisso, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi. Veja bem, resolvi. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. De novo, eis que os farei, se referindo aos homens, perecer juntamente com a terra. Esse era o plano assustador de Deus. Em outra versão, esse versículo 13 está assim: assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Esse era o plano do Senhor. O Senhor não consultou ninguém. O Senhor não perguntou o que Noé achava. O Senhor não fez um censo para saber a opinião de ninguém. Ele chegou para Noé decidido a pôr um fim à história daqueles homens. Inclusive, o Senhor deu instrução a Noé sobre construir uma arca, ainda no capítulo 6, a partir do versículo 14. A arca, a ideia é uma grande caixa, né? A gente tem aquela imagem de uma embarcação, mas quando se fala arca, fala de uma caixa. Olha o que diz o versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Tudo. Não dá para imaginar como Noé recebeu essas palavras. Havia uma notícia boa para Noé no versículo 18, aqui do capítulo 6. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres do teu filho. Esse era o plano de Deus. Preste atenção, qual era o plano do Senhor?
Eu vou destruir todos, menos vocês. Em momento nenhum, Deus disse que a humanidade teria uma oportunidade de arrependimento. Em momento nenhum, no relato bíblico, diz que aqueles que se arrependessem durante a construção da arca teria lugar na arca. Não havia lugar na arca para mais ninguém. Eram os animais, Noé e sua família. É uma coisa da nossa cabeça, aquela imagem de Noé pregando: arrependei-vos, vai vir a chuva, vai vir um dilúvio, enquanto construía a arca. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é o seguinte: eu vou destruir todos eles, menos vocês. Lá na frente, se eu não me engano, é Judas, em sua carta, que chama Noé de o pregador da justiça. Acho que é a única referência de Noé como pregador. Então a gente desenvolveu a ideia de que Noé pregava enquanto construía, e as pessoas zombavam da pregação de Noé, como se Deus estivesse dando aqui uma oportunidade de arrependimento para aquela geração. Mas, irmãos, não havia mais oportunidade de arrependimento. Todas as oportunidades foram dadas ao longo de séculos. Deus chega agora para a humanidade resoluto, decidido o que haveria de fazer. Vamos ler mais uma vez o versículo 17 e 18, aqui do capítulo 6. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Esse é o plano. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dele. É isso. Esquece. Esquece. Aquela ideia de que havia oportunidade de salvação durante a pregação de Noé. A Bíblia não fala isso. Oportunidade tiveram ao longo de toda a vida. Você lembra da mensagem de Naum? Nós fizemos aqui uma série um tempo atrás sobre os profetas menores. Tanto Jonas como Naum foram ao mesmo povo. Jonas foi com a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. E toda Nínive se arrependeu. 70 anos mais tarde, o povo voltou a ser mais perverso do que antes. Então Deus enviou o profeta Naum, mas a mensagem agora não era de arrependimento. A mensagem agora, através da boca de Naum, é o seguinte: eu sou o Deus zeloso, zeloso e vingador, vingador e cheio de ira. Eu vou acabar com vocês. E não há injustiça da parte de Deus. Uma vez que por toda uma vida, de geração a geração, o Senhor dá oportunidade de arrependimento, mas chega um momento que Deus põe um fim nessa história. 7 dias antes do dilúvio, Deus mandou então Noé entrar na arca. Aí a gente entra no capítulo 7, que lemos hoje. Versículo 1. Disse o Senhor Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Queridos, depois que todos estavam acomodados na arca, depois que Noé fez tudo exatamente da forma que o Senhor ordenou, Deus mandou as terríveis águas sobre a terra, o grande dilúvio. E preste atenção aqui. A forma como a Bíblia descreve esse acontecimento é assustador. É assustadora. Se nós sabermos da resolução de Deus, que Deus não ia dar mais oportunidade de arrependimento a ninguém, já nos assusta. Mas é terrível a forma como a Bíblia descreve o dilúvio em si, no versículo 11 aqui do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Irmãos, preste atenção, não era somente chuva caindo do céu. A nossa imagem é que uma vez a arca fechada, começou a chover sem medida, chover por 40 dias, então tudo foi inundado. A Bíblia não fala que isso aconteceu.
A Bíblia não fala de uma inundação, é devagar, lenta, até porque, por mais que chova 40 dias, a chuva por si só não seria suficiente para alagar toda a terra. Mas preste atenção aqui. Quando a Bíblia diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo, a ideia é de um grande volume de água rompendo debaixo da terra. Provavelmente, irmãos, abriram-se fendas na terra e explodiram águas subterrâneas. É isso que significa: romperam-se todas as fontes do grande abismo. Uma assustadora e repentina inundação com água vindo de baixo. Ao mesmo tempo, era derramado um volume assustador de água do céu, que o texto bíblico descreve como as comportas dos céus se abriram. Queridos, era algo assustador. Eventos de proporções cataclísmicas aconteceram ao mesmo tempo. Preste atenção, essa foi a cena. Águas subterrâneas explodindo em cada canto dessa terra, ao mesmo tempo que uma gigantesca tromba d'água caía do céu, também sobre toda a terra. Águas destruidoras rompendo o chão. Águas destruidoras caindo do céu. A destruição, preste atenção, pode ter sido imediata. Será mesmo que houve tempo das pessoas fugirem para os montes mais altos? Será mesmo que houve tempo das pessoas irem bater lá na porta da arca? Provavelmente não. O que sabemos é que foi dia de grande destruição. Quando todos menos esperava, as águas subiram assustadoramente e os matou muito rápido. Agora sim, depois que as águas subiram a mais de 7 metros acima das montanhas mais altas do mundo, o plano de Deus foi cumprido. Versículo 21 e 23 do capítulo 7. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Compreende isso? O plano de Deus se cumpriu. A resolução do Senhor se cumpriu. A ideia que a Bíblia nos passa é de um acontecimento mundial, em todos os lugares. A Bíblia diz que a água subiu 7 metros acima das montanhas mais altas dessa terra. Ah, pastor, isso é impossível. É impossível para Baal, é impossível para Buda, é impossível para... Queridos, hoje eu não quero perder tempo tentando convencer ninguém sobre a veracidade do dilúvio, sobre o que a Bíblia diz. Não é essa a nossa intenção. Poderia passar aqui um tempo falando das inúmeras evidências científicas que comprovam o dilúvio, do jeito que a Bíblia fala. Por exemplo, o fato de mais de 200 culturas, incluindo gregos, hindus, nativos americanos, todas as culturas possuem a história de uma grande inundação. Todas elas. Ou ainda a presença de fósseis de animais marinhos e de conchas em montanhas gigantes. O pessoal vai escavar uma montanha imensa, um monte imenso. E chegando lá, encontra o quê? Fósseis de animais marinhos, de conchas. Ou tantas outras evidências de que o dilúvio aconteceu exatamente da forma que a Bíblia descreve. Mas minha intenção aqui não é gerar esse debate. Minha intenção é tão somente expor a principal doutrina dessa história.
E a principal doutrina exposta na narrativa do dilúvio é a doutrina do juízo de Deus. Sejamos bem honestos, irmãos. O juízo divino foi resultado natural dessa história. Uma história que iniciou no surpreendente ato da criação. Criação essa que foi desfigurada com a queda de Adão e Eva. Criação que sofreu com a expansão maligna do pecado, resultando em uma civilização inteira que havia afrontado o grande Deus da criação. O resultado não poderia ser outro. O juízo era inevitável. Aprenda uma coisa: ninguém pode afrontar o Senhor sistematicamente, contando que jamais sofrerá as consequências. Ninguém pode viver como se Deus não existisse, tomando as próprias decisões da sua vida como se ela tivesse a rédea de sua história, contando que Deus jamais manifestará o seu juízo sobre ele. Ninguém pode viver assim. A humanidade esquece que Deus não suporta a iniquidade. Nosso grande Deus não tolera o pecado. E tem um momento quando o cálice da ira de Deus transborda. Ele visita pecadores com uma visitação assustadora. Sempre foi assim. Salmo 1, versículo 5 diz que os perversos não prevalecerão no juízo. Provérbios 15, 19 diz que o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Salmo 1, versículo 6 diz que o caminho do ímpio perecerá. Provérbios 19, 29 diz que preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Gálatas 6, 7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear também ceifará. Concluindo, irmãos, não havia como aquela geração escapar das mãos do Senhor. Não havia como. Mas eu tenho ainda uma notícia bem triste para você. Eu tenho uma notícia desagradável. Porque já há muito tempo que gerações pós gerações, a humanidade vive exatamente da forma que viviam os contemporâneos de Noé. Há muitas gerações que a nossa civilização, a nossa sociedade, nossos dias, os homens vivem da mesma forma que viviam os contemporâneos de Noé. A terrível notícia de hoje é essa: não há nenhuma diferença entre os nossos dias e os dias de Noé. Diferença nenhuma. Tudo que acontecia nos dias de Noé, tudo que acontecia nos dias que antecederam o dilúvio, acontece exatamente hoje da mesma forma. Não há distinção. Veja bem, hoje homens e mulheres vivem suas vidas ignorando que há um Deus no céu. Homens e mulheres, jovens e meninos que esqueceram que de Deus não se brinca. Planeja, projeta, executa seus planos, esquecendo que os olhos de Deus estão por toda parte. Temos uma sociedade que incentiva as pessoas a viverem somente para satisfazer seus próprios desejos. A violência está em cada esquina. Todos os dias nos assustamos com notícias de crimes bárbaros. Homens matam brutalmente suas esposas por sentirem-se donos delas. Jovens assassinam covardemente os pais por causa de dinheiro. Crianças são abusadas justamente por aqueles que tinham a obrigação de protegê-las. Artistas que usam a sua influência para promover erotização. Corrupção instalada em todas as esferas de governo.
Governantes roubam recursos que deveriam ser destinados aos mais pobres. Crescimento da imoralidade em todo o mundo. Um crescimento assustador da indústria da pornografia em todo o mundo. E o dado mais triste que eu trago para vocês hoje: segundo a Organização Mundial da Saúde, são realizados cerca de 73 milhões, guarde esse número, 73 milhões de abortos induzidos por ano em todo o mundo. Ou seja, por dia são assassinadas 200 mil bebês em todo o mundo. Estamos nos dias de Noé. Tal qual nos dias de Noé, hoje também há uma mistura entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Hoje também os filhos de Deus casam-se com as filhas dos homens. Filhas de Deus casam-se com filhos dos homens. Homens e mulheres jovens que deveriam ter responsabilidade com o Senhor, que deveriam procurar em primeiro lugar uma serva de Deus para se relacionar, um servo de Deus para se relacionar, tem se misturado com essa sociedade ímpia, afrontando sistematicamente o nosso Deus. Não tem como dar certo. Hoje também o povo de Deus, chamado para ser sal e luz, tem perdido o seu sabor, tem perdido a sua luz, pois optaram, olha só, irmãos, optaram viver como os de fora. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos exortou ao seguinte: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a mesma forma do mundo. Nós não deveríamos, em hipótese alguma, tomar a forma desse mundo, não nos tornarmos iguais a esse mundo, mas, infelizmente, tomar a forma da sociedade é tudo que muitos de nós têm feito. Qual jovem de hoje deseja ser como Timóteo? Qual dos nossos jovens tem aquele desejo ardente de ser como Tito? Estamos nos dias de Noé. É provável que alguns dos irmãos estejam fazendo os cálculos e chegando à conclusão de que não é tão pecador assim. Mas não se ilude. Não se iluda. De repente você não se enquadra com nenhum desses pecados que eu listei aqui, mas escute só. A maior marca dos dias de Noé era a forma que as pessoas viviam, como se Deus não existisse. Então, se você consegue viver, tomar suas decisões, fazer os seus planos, ignorando que há um Deus no céu, ouça isso: o juízo chegará para você também. É só uma questão de tempo. Estamos nos dias de Noé. E quem disse isso foi Jesus. Mateus 24, do versículo 36 ao 39, olha o que Jesus disse. Mas a respeito daquele dia e hora, Jesus está falando do último dia, quando ele voltará, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem sabe, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando o dilúvio veio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, segundo o próprio Jesus, há um dia marcado por Deus para prestação de conta. Há um juízo do Senhor reservado para mim e para você. E será repentino. Você não vai ter tempo de se arrepender mais. Não será te dada a chance de refazer a sua história.
Lá atrás, depois que as águas do dilúvio baixaram, Deus prometeu que jamais voltaria a castigar a terra daquela forma, com água. Então, irmãos, não haverá mais dilúvios, não haverá mais inundações. Mas isso não é motivo para alívio, pois no lugar do dilúvio haverá um grande tribunal perante o qual todos nós compareceremos. Aqueles, preste atenção aqui, aqueles que viviam ignorando a existência do Senhor, não ignorará mais. Aqueles que têm dúvida sobre a existência de Deus, não duvidará mais. O ateu se tornará crente, só será tarde demais. Alguém disse que no inferno não existe ateu. A pessoa deixa de ser ateu a partir do momento que percebe a dura realidade, a dura verdade. O cálice da ira do Senhor está sendo preparado para esse dia. Aquele dia que a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamará até o homem mais poderoso. Que dirá você? Isaías 13:6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso a assolação. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Naum, capítulo 1, versículo 2, como eu já citei aqui. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva, acumula, né? Reserva, guarda, reserva indignação para os seus inimigos. Ou seja, ninguém escapará de um encontro com Deus. Acredite você ou não, um dia você estará de pé diante do Senhor para juízo. Mas graças a Deus tem evangelho também no capítulo 7, né, de Gênesis. Graças a Deus, né? Fala pro seu irmão assim, ufa. O texto de hoje não fala apenas de pecado, de juízo e de destruição. No relato do dilúvio, nós também encontramos o evangelho, pois no meio de uma sociedade completamente corrompida e da firme disposição de Deus de aniquilar a raça humana, havia uma arca. Aleluia. O mesmo santo Deus que visitou a humanidade com sua fúria, por misericórdia, ele providenciou uma arca para a salvação daqueles que tinham uma aliança com ele. É o santo Deus que, mesmo furioso com os pecados dos homens, resolveu ao mesmo tempo condená-los e providenciar escape. A arca, irmãos, é o sinal das misericórdias do Senhor no meio da calamidade. A arca aponta para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus no meio do juízo. Alguns acreditam que a arca simboliza a igreja, e vocês sabem o quanto eu amo a igreja, sou apaixonado pela igreja, mas a igreja não pode ser a arca. A arca que salva da destruição, a arca que salva da morte, a arca que salva do juízo de Deus, só pode ser Jesus. Ele é a nossa arca. Serão salvos da ira de Deus tão somente aqueles que estiverem em Cristo, por mais pecadores que tenham sido. Podem se refugiar em Jesus,
o pior de todos os pecadores, a pior de todas as mulheres, o pior de todos os homens, encontra um refúgio seguro na arca que é Cristo. Ele é a nossa arca. Conhecer o verdadeiro Jesus, amar o verdadeiro Jesus, render-se ao verdadeiro Jesus, viver para o verdadeiro Jesus. É a única forma de escapar da ira do Deus Todo-Poderoso. Não tente outra forma. Não há outro meio. Ah, irmãos, se não tivesse essa arca, nós estaríamos desesperados. Aí sim, estaríamos desesperados. No meio de tanta notícia ruim, não é verdade? Ao percebermos que de fato vivemos os dias de Noé, seria desesperador se nós não soubéssemos que, apesar disso, nós estamos em uma arca ou na única arca da salvação. Preciso terminar essa mensagem. Já foi embora todo o tempo disponível, mas eu tenho pelo menos 5 aplicações para os irmãos. Em primeiro lugar, anote aí: leve a sério os teus pecados. Leve teus pecados a sério. Não brinque com o pecado. No texto de hoje, demonstra que o pecado não é ignorado por Deus. Como justo juiz, ele pune a corrupção humana e a violência generalizada com seu juízo severo. Olha aqui para mim, olha para mim aqui. Se você não levar a sério o teu pecado agora, você vai levá-lo a sério tarde demais. Em segundo lugar, viva em santidade. Lute contra o teu pecado. Viver no meio de um povo completamente perdido não é motivo para você deixar de viver de forma piedosa, com temor de Deus. A sociedade de Noé era extremamente perdida, mas no meio daquela sociedade havia um homem que andava com Deus. Você não vai poder usar como desculpa, como pretexto, o fato da tua família ser toda perdida, do teu bairro ser todo perdido, da tua escola, do teu trabalho ser feito de pessoas completamente perdidas. Isso não vai servir de desculpa para você. Vive em santidade, mesmo no meio de um povo completamente perdido. Não esqueça que a qualquer momento o juízo virá. Essa é a aplicação número 3. Chegará o dia em que você estará de pé diante do Senhor. Pode ser daqui a 1000 anos. Pode ser hoje à tarde. Pode ser antes de sair desse lugar. Você não sabe. Nem eu. Esteja preparado. Em quarto lugar, apesar disso tudo, confie somente na graça de Deus. Noé não foi salvo por ser perfeito, mas porque achou graça diante de Deus. O dilúvio destaca que a salvação é um ato da graça imerecida do Senhor. Confie na graça. Não é para você sair daqui com a consciência pesada, tentando com a própria força vencer os seus pecados que você nunca venceu. Você deve sair daqui com a consciência do seu pecado para se refugiar em Jesus e encontrar nele graça para a santificação. E por fim, é óbvio, né? A última aplicação: renda-se a Jesus. A arca é um símbolo de Cristo. Assim como apenas aqueles dentro da arca foram salvos do juízo, somente aqueles que estiverem em Cristo serão salvos da ira divina. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos. Pessoal da música, por favor. Pai querido, a tua palavra nessa manhã nos incomoda, nos surpreende, até nos assusta. Mas que a tua palavra seja um condutor que nos leve a Cristo. Pai amado, que ninguém saia daqui insensível ao que ouviu.
Que ninguém saia daqui dessa manhã sem o constrangimento devido a todo pecador. Que ninguém saia dessa manhã daqui sem estar com a cara corada com as lembranças dos próprios pecados. Mas que ninguém também saia daqui em desespero. Que pecadores assumidos saiam daqui dessa manhã resolutos em refugiarem-se em Jesus, em viver para Jesus, em andar com Jesus, mesmo quando todos ao seu redor não andam, mesmo quando todos ao seu redor não colaboram, mesmo quando o seu contexto não ajuda. Nos dê graça, Pai, para sermos testemunhas e guardarmos a aliança que temos com o Senhor, mesmo nessa sociedade, Senhor. Põe temor em nosso coração, pela expectativa do santo juízo que ainda virá. Em nome de Jesus.